E aí, galerinha, vamos que vamos. 7º ano, estamos agora, né, entrando em um assunto novo. Nós falamos agora há pouco de renascimento cultural europeu, né, século 14, 15, 16. Falamos das grandes navegações, né, que também começaram lá no século 15. E agora a gente também está num período que anterior ao que vai acontecer no século XVI, que vai ser de extrema importância para a formação desse mundo moderno, nesse novo período histórico que a gente conhece como História Moderna ou Idade Moderna, que tem a ver muito com a questão da fé, da religiosidade. Só para a gente contemplar, por exemplo, e compreender que, apesar da Igreja Católica Apostólica Romana ter o controle, né, de toda o credo e de toda a ideia da população que existia na Europa, principalmente do Ocidente, do mais oeste, mas quando a desagregação do Império Romano e a chegada dos povos germânicos, e que a Igreja vai fortalecer seus laços com esses grupos que vão comandar primeiro os reinos que vão iniciar depois o período feudal e até na Baixa Idade Média, apesar do controle da Igreja, a Igreja vai ter alguns debates muito sérios, primeiro no campo teológico e depois até rompimentos políticos, como que a gente vai ver aqui no Cisma do Oriente, lá no século XI, no ano de 1054, né, nós vamos ter o primeiro rompimento da Igreja cristã na Europa, em que o Ocidente fica sendo católico apostólico romano e o Oriente, né, que é o Império Bizantino, vai se transformar em Igreja Ortodoxa Cristã. Dessa igreja, por exemplo, temos as origens da Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Ortodoxa Russa e outras igrejas do leste europeu. Bem, esse catolicismo apostólico romano ainda mantém muita força em toda a Idade Média, desde o período da Alta Idade Média até a Baixa Idade Média, né, com o controle da igreja do nascimento ao falecimento das pessoas, controlando o cotidiano das pessoas, controlando a vida dos servos, da nobreza, né, o poder muito forte. A Igreja Católica também é dona de terras, ela é uma senhora feudal também desse período, né, existem os estados papais, até desde o período do Império Franco, em que Carlos Magno e até seu avô e seu pai, né, Pepino Breve, vão ter relações, muito laços bem estreitos com a Igreja Católica. Então essa identidade da Europa com a Igreja controla a educação, controla o cotidiano, controla até o comércio. Tanto é que na Baixa Idade Média ela vai começar a ter uma certa dificuldade de lidar com um grupo social que começa a surgir e vai crescer e vai ter muita importância, que é a burguesia. Porque a burguesia estava preocupada em ter cada vez mais lucros do comércio que ela fazia. E a Igreja Católica condenava, né, esse lucro, falando da questão do preço justo, que queria controlar também o preço das coisas, como também a Igreja Católica condenava também o dinheiro, né, a juros, a usura. Várias coisas eram controladas, né, do mundo cotidiano, do mundo normal das pessoas pela Igreja Católica. E essa burguesia já vai começar a ter dificuldade de lidar com isso. Outras mudanças que vão aparecer na Baixa Idade Média é as questões dos príncipes, né, das novas monarquias que vão surgir, da aliança entre a burguesia e um senhor feudal que vai transformar nos primeiros reinos, né, a retornar a Europa a ter reinos. E isso vai ser outra dificuldade, porque a intervenção da Igreja Católica nessa questão política também, né? A Igreja ela tinha tanta força que ela tinha o Tribunal de Santa Inquisição, que tinha poder até de queimar pessoas na fogueira, condenar, né, qualquer pessoa que entrasse em confronto com o seu dogma. E aí era considerado como um herege, praticador de heresias. Então esse pensamento ele vai dominar toda a Idade Média e até esse início, né, da Idade Moderna. A gente só vai ter o rompimento total quando acontecer a questão de Martim Lutero em 1517. Mas, antes disso, já havia alguns confrontos, né, e alguns até mudanças dentro da própria Igreja Católica. Fora os debates teológicos, a gente vai ter ainda na Idade Média uma renovação dentro do seio católico, que é a criação da Ordem Franciscana. Francisco de Assis vai ser um reformador que vai criar o discurso
e dizer que a igreja precisa olhar para os mais pobres. Ele vai falar, e aí vai começar a ter muita gente a seguir nessa ideia de Francisco, porque acha que a igreja ostenta e tem muito poder e muito luxo. Essa igreja cada vez mais distante dos mais humildes. E que Francisco não. Francisco, até pela própria ideia da ordem, você vai ver sempre os padres franciscanos, o cinto deles mesmo é uma corda. Normalmente as vestimentas deles são bem simples, né? Tem a ver com o próprio voto da própria ordem que nasce dentro da Idade Média. Fora essa questão, né, outras mudanças dentro da igreja, elas vão acontecer, algumas vão ser pequenas, e a gente vai ter já dois grupos que vão, né, abrir com a igreja. Um vai ser os cátaros, até considerados heréticos, até pelas outras ramificações que vão surgir do cristianismo, né, e vai ter chegar a ter um confronto entre os cátaros e a igreja católica. E a gente vai ter também os valdenses, que é um grupo que vai surgir na França, né, dirigida por um um homem que era muito rico e que vai querer criar uma comunidade que viva dentro do ritmo que vivia a primeira comunidade cristã da época dos Atos dos Apóstolos, Pedro Valdo, e eles vão ser conhecidos como os valdenses. Desse grupo, por exemplo, existe até hoje. Em alguns momentos eles vão se identificar com a reforma, em alguns momentos eles não vão se identificar, né? É um grupo que tem uma identidade particular. Mas, ligado à ideia da reforma protestante, a gente vai ter dois precursores. Um precursor vai ser John Wycliffe, né, na Inglaterra, que vai, né, já vai haver muitas contestações dos ingleses à liderança, ao poder dessa igreja católica. E aí você vai ter o primeiro grande contestador do catolicismo. Nós estamos falando de teólogos católicos, tá? Essas pessoas rompem com a igreja. É o John Wycliffe, né? E dele ele vai ser mentor, né? Um dos seus alunos é o John Hus, que esse já na região da Boêmia, onde hoje seria a República Tcheca e a Eslováquia, dois países, né, que é uma região ali chamada, conhecida como região da Boêmia. E ele vai ser um reformador tão importante que, apesar de ele ter sido condenado pelo Tribunal de Santa Inquisição e ter sido queimado na fogueira, ele vai trazer um grupo, né, que vai permanecer ainda lutando pelos ideais deles, que são conhecidos como jussitas. E o John Hus, ele vai ser o cara que vai deixar já todo um terreno preparado de contestação, e um terreno já preparado dentro daquela região ali, porque é uma região próxima à Alemanha e que tem muita influência, o povo ali é tudo povos germânicos, né? E vai deixar uma influência muito forte para que a gente veja surgir, né, e de fato acontecer a reforma protestante em 1517. Então a gente já vê que tem um terreno preparado para só florescer essa mudança na igreja. Bem, a gente vai parar por aqui. Isso é só um vídeo inicial para a gente entender o momento anterior da igreja e entender quem são os precursores, porque na próxima semana a gente vai falar do reformador Martim Lutero e dos próximos capítulos da reforma. E ainda mais para frente temos ainda a resposta da Igreja Católica com a Contra-Reforma. Beleza? Vamos ficar tranquilos, se cuidem. Um beijo no coração, até a próxima. Fiquem com Deus.